Esta é a língua mais próxima do português. Ou será mesmo? Estou a falar da língua em que está escrito este texto que partilhei hoje para divulgar uma entrevista que dei. Não fui eu que escrevi o texto, foi um galego e o texto está em galego. A proximidade entre o galego e o português é muito grande, mas na ortografia do galego que é ensinada nas escolas há diferenças marcadas em relação ao português. Esta proximidade com diferenças parece muitas vezes um X, há o N, enfim, esta proximidade com diferenças leva a algumas situações curiosas. Por exemplo, recebi um comentário da Marta que conta como um amigo comprou um livro em galego, por engano, para oferecer à filha da Marta. O livro estava em galego, mas ninguém percebeu logo e pensaram durante algum tempo que aquilo fosse uma tradução para português feita por um sistema qualquer muito mau. Só depois é que perceberam que não, que está em galego. Quando publiquei o meu primeiro livro, tinha lá um excerto em galego e houve uma amiga que abriu o livro ao calhas e viu o excerto e olhou e reparou que estava lá um as com acento agudo e não acento grave e enviou-me logo uma mensagem um pouco horrorizada, chocada, porque tinha encontrado um grande erro no meu livro. E, no entanto, as com acento agudo é a forma como se escreve a contração em galego. Mais um episódio. Há uns anos, um professor de galego da minha faculdade, o Emílio, contou-me que teve de entregar uns documentos em galego na minha faculdade e acabou por ver os documentos devolvidos porque os serviços alegavam que estavam cheios de erros. E podia continuar com mais episódios curiosos que vêm desta proximidade entre o português e o galego, uma proximidade com algumas diferenças. Como escrevi nesse meu primeiro livro em que tinha um excerto em galego, para um português, olhar para o galego é um pouco como olhar para uma fotografia muito antiga e não percebemos bem se estamos a olhar para uma fotografia que é nossa ou é de um irmão. Aquilo soa-nos algo muito parecido connosco, mas será que somos mesmo nós? No fundo, o galego e o português são línguas irmãs. Há mesmo quem diga que são mais do que línguas irmãs. São a mesma pessoa com disfarces diferentes. Nesse caso, o galego não é a língua mais próxima do português. Nesse caso, o galego e o português são a mesma língua em variedades diferentes. Quem o defende na Galiza escreve de uma forma ainda mais parecida com o português do que a daquele texto que mostrei há pouco. Este grupo de pessoas são os reintegracionistas. Sobre esse tema, sobre quem são os reintegracionistas, qual é que é a relação entre o galego e o português, qual é que é o futuro do galego, dei a tal entrevista que estava a ser divulgada pelo texto que vos mostrei há pouco. Espero que gostem.